Olá, pessoas do Bruxinha TV. Olha só, sexta-feira, o que a gente vai fazer? Sair de casa? Não, vamos gravar um vídeo e passar conteúdo para você. Então hoje nós temos um especial do meu dicionário Me Diz. Para você que é inscrito recente aqui do canal, o que é o meu dicionário Me Diz? Propriamente um dicionário, relíquia, que bonitinho, que a gente faz ali uma reflexão sobre a origem da palavra, seu significado, algumas palavras que circulam aí. Então, e a palavrinha de hoje é uma palavrinha bem assustadora. Ela é mais assustadora que Annabelle. Tem gente que sai correndo só quando escuta esse nome. Tem outros que sonham com ela, né? É mais doce do que chocolate. Tem alguns que também vão ter mais empregos ali do que o porquê, né? Eu tô falando da palavra trabalho. Então, depois deste momento de pânico ou de alegria de ouvir a nossa palavra de hoje, vamos à definição segundo o nosso dicionário. Então, aqui é a palavra trabalho. Então, ali nós vamos ter ali o ato, né, do latim tripalium, que é a aplicação da atividade física ou intelectual. O exercício da atividade para fazer ou conseguir um resultado. Então, segundo o nosso dicionário, tá aí a origem. Então, essa origem do latim tripalium, mas o que é tripalium? Nossa, que nome estranho. Tripalium nada mais é do que um instrumento de tortura formado por 3 paus. Sim, assustador? Talvez. Vai passar a imagem aqui em algum lugar da tela, não sei ainda. Então, o que era esse tripalium, né? Era um instrumento que eles faziam ali, era um instrumento de tortura que os escravos e pessoas de menos posses eram submetidos. Então, a origem do trabalho, né, dessa palavra, de uma coisa que nós fazemos hoje com muito orgulho ou não, ou por obrigação, tá nessa situação de sentimento de tortura, né? Era algo que não era visivelmente bem reconhecido. Porém, ali, por toda a antiguidade, eles colocaram, e até um pouco da Idade Média, esse conceito era aplicado. Então, trabalhar é uma coisa para pessoas sem posses ou para escravos. Só que em meados ali do século, eu vou colar aqui, gente, do século XIV, o trabalho começa a ser compreendido como uma ação realizada com propósito. Olha só que bonitinho. Eles começam a ver ali o trabalho como uma ação fofa, que tinha uma necessidade, tinha um propósito, não era apenas algo ali, uma forma de agressão, uma forma de punição das classes. Então, o trabalho ele começou a ser visto como algo que era realizado para suprir as necessidades. Quais necessidades? Necessidades básicas, necessidades simples ou necessidades complexas. Então, eles começaram a estar fazendo isso daí. E o trabalho também vai apresentar algumas divisões. Como assim divisões? Durante a história do trabalho, até os dias de hoje, ainda existem situações. Quais são as divisões do trabalho? Então, você vai ter divisão de trabalho em função de gênero, seria trabalho para homens, trabalho para mulheres. Você vai ter a divisão de trabalho por idade. Como assim por idade? Vamos pegar ali, por exemplo, é aquele trabalho que você vai ter uma idade máxima para dar o seu potencial e depois o seu potencial ali, seu rendimento de trabalho vai cair. Vamos por um exemplo aqui, os atletas. Tem ali Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele é um excelente jogador, se não for, né, considerado um dos melhores do mundo. Porém, a sua idade para o seu desempenho ali do trabalho vai até X. Então, quando ele atinge uma idade ali, o trabalho ali já não poderá mais ser aplicado a ele. Então, isso daí consideramos a divisão por idade. E a divisão, essa se apresenta de uma forma mais sutil, mas está presente na nossa sociedade, infelizmente, que é a divisão do trabalho em função da etnia, em função de cor. Então, tá como se existissem trabalhos para pessoas brancas e trabalhos para pessoas negras. Então, isso daí ainda está presente na nossa sociedade. Eu acho que eu já gravei um vídeo
falando sobre uma indicação de livro que vai aparecer aqui na tela, que é o livro Formigas, do William Douglas. Bem bacana. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, super bacana. E ele fala, tem uma passagem que ele fala ali, esse livro ele faz uma comparação da organização da sociedade, das formigas, como que elas são totalmente organizadinhas em função do seu trabalho. Então, cada um sabe o que deve fazer. Então, eu vou ler para vocês aqui uma pequena passagem que se encontra na página 29. Okay? Então, as formigas são exemplos poderosos de movimento, ação e empenho. As tarefas que realizam em suas múltiplas formas, das operárias às guerreiras, passando pelas reprodutoras e aquelas que têm a função de criar novas colônias. Página 29, livro Formigas, do William Douglas. Então, ele faz essa referência sobre trabalho também nesse livro, que é super bacana. Uma boa leitura agora na quarentena. Você pode estar procurando isso daí. E quando a gente fala em trabalho, não temos como não mencionar 3 pilares ali da sociologia. Né? Trabalho faz parte das ciências sociais, e que seria os pilares ali, que é Émile Durkheim, né? O francês Émile Durkheim, e 2 alemães, que são o Karl Marx e o Max Weber. Provavelmente na sua vida acadêmica, ou você vai amá-los, ou você vai odiá-los e criticá-los, mas isso não é o caso agora. Eu vou falar. Então, continuando, desses pilares que nós temos da sociologia, nós vamos ter o Émile Durkheim, que ele é considerado o pai da sociologia. Ele foi o primeiro a pensar no estudo das ações humanas, então ele via as coisas ali e começava a entender o porquê que as pessoas agem daquele modo dentro da sociedade. Um dos seus estudos mais famosos é quando ele começou a olhar o suicídio. Nossa, por que as pessoas fazem isso? Quais são os fatores sociais que interferem? Depois nós vamos ter o Karl Marx, que seria um dos grandes nomes ali, que é bem criticado até, que ele desenvolveu o marxismo, né, que é estudado nas 3 áreas, né, da filosofia, sociologia e economia, estudam-se esses textos, essas produções do Karl Marx. Então ele faz críticas à propriedade privada, faz tudo a exploração de mão de obra e a questão do capitalismo, né, Marx ele bateu muito em cima dessa tecla sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? Mini corações! Então, isso é o capitalismo, né? Então, ele falava sobre a exploração de mão de obra e a divisão das classes sociais. Então, ele tinha estudos bem complexos sobre isso. E depois desses 2, nós temos o Max Weber. Max Weber, eu acredito que seja o mais fofinho, porque ele era conhecido como a sociologia compreensiva. Então, como assim? Se o Émile Durkheim ele via as pessoas se suicidando, ele queria entender o que a sociedade fez para essa pessoa se suicidar. O Max Weber não, ele queria entender os motivos, o que aquela pessoa sentia, o que ela sentia que ela levou a fazer isso. Então, se o Émile Durkheim estudava o exterior essa pessoa para ela cometer o suicídio, o Max Weber ele queria entender o que afetava esse interior dela, nessas ações ali. Então, ele era conhecido como a sociologia compreensiva e ele tinha uma sociedade que ele queria entender essa questão dos fatores, né? Como que isso afeta as pessoas. E aí, depois ele vem por um período ali e ele vai se destacar dentro de valores protestantes relacionados ao capitalismo. Daí ele tem uma publicação ali que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Se eu não me engano é isso. Mas é uma publicação bem bacana, que ele passa ali por um período bem legalzinho da história. Legalzinho, bem bacana mesmo. Nossa, foi ótimo. Pesquisei pra você ver quanto legal foi isso. E aí ele começa a desenvolver esses estudos. Então, nosso dicionário me disse, foi da palavra trabalho. Nós acabamos também falando sobre grandes nomes da sociologia que estão relacionados ao trabalho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue, inscreva-se no canal, traga mais inscritos para nós e tenha
um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. E assustei vocês nessa sexta-feira 15 falando sobre trabalho. Beijos, até mais. Não era pra falar que tinha feito cola? Ah, mas... era data, não posso ir falando datas aleatórias ali, eu tinha que pegar e olhar, né? Foi mal, cara. Passar data errada pro pessoal aqui no canal, tinha que anotar. Sou horrorosa com data. Até meu aniversário, se abusar, eu esqueço. Agora já foi.